Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de resolução de questões do Enem. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos falar a respeito das variações linguísticas. Primeira questão, Enem 2009. Metáfora, Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer um incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo que nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta não discuta, deixa sua meta fora da disputa, meta dentro e meta fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: então, nós vamos buscar aí a opção que esteja fazendo uma espécie de uma comparação. Letra A. Uma lata existe para conter algo. Não, opção errada, e não está fazendo nenhum tipo de comparação. Letra B. Mas quando o poeta diz lata. Também não há nenhuma comparação aí. Letra C. Uma meta existe para ser um alvo. Também não há comparação. Letra D. Por isso não se meta a exigir do poeta. Também não. Letra E. Que determine o conteúdo de sua lata. Isso é o gabarito da questão. Então, aí está fazendo uma comparação da lata mesmo, do recipiente, né, da forma física, né, que tem um conteúdo, que tem algo dentro, com uma poesia, com o que o poeta escreve, né? Então, seria o conteúdo dessa poesia, seria o que pode ser comparado ao conteúdo de uma lata. Aí sim que nós encontramos a metáfora, né, que é essa comparação. Segunda questão era em 2014. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para: letra A. Informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Não, o objetivo não é informar as crianças, né? É até mostrar o quanto isso é sério, o quanto isso é grave para a criança, mas não informá-las. Letra B. Denunciar ocorrências do abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não, opção errada, até porque denunciar as ocorrências não é só contra as meninas, né? Qualquer tipo de ocorrência. E não é isso que está lá no cartaz, o que nos mostra esse texto. Letra C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Isso, é isso mesmo. Então, quando fala essa comparação, a dimensão da gravidade da criança, porque para ela se torna um pesadelo. É por isso que é mostrado lá naquela imagem que para algumas crianças o pesadelo chega antes delas dormirem. Então, toda essa situação é um pesadelo. Daí a importância, né, de fazer as denúncias. Letra D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Também não, pode acontecer a qualquer momento, né? Só que faz uma comparação ao pesadelo. E letra E. Chamar atenção para o fato de abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Na verdade, não, acontece antes do sono. Questão 3, Enem 2016. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo, não medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz,
Complicentemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano, o poeta mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é: letra A hipérbole do medo. Não, opção errada. A hipérbole é um exagero e o medo não é abordado aí de uma forma exagerada. Letra B, metáfora de estátua. Também não, opção errada não há, o foco aí não é a estátua, o foco é a vida. Então é isso que nós vamos buscar. Letra C, personificação da vida. Perfeita definição, é isso mesmo. Então, como é que ocorre essa personificação da vida dentro da questão? Como se a vida fosse alguém, como se fosse uma pessoa, né? E aí é que ocorre a personificação da vida, é o que dá sentido à vida como se ela fosse uma pessoa. Letra D, antítese entre juventude e velhice. Não, não é feita essa comparação entre a juventude e velhice, não é o foco do texto, o foco é a vida. Letra E, comparação entre desejo e nudez. Também não, não é feita uma comparação, o foco está na vida. Questão 4, Enem 2014. Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era o modelo, arguindo de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue, mas, além daquele, só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro de efeitos de relações sociais. A prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação de avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Obra que inaugura o realismo da literatura brasileira, Memória Póstuma de Brás Cubas, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao. Então, a ironia, lembrando, a ironia é aquela figura de linguagem que a gente fala o oposto do que a gente realmente está querendo dizer. Esse realmente é um recurso que foi bastante utilizado por Machado de Assis dentro do realismo. Então, vamos analisar a opção A. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Não, ele não acusa o cunhado, ele até de certa forma defende, ele justifica, porque o cunhado é avarento. Letra B. Atribuir o efeito de relações sociais à naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Esse é o gabarito da questão. Então, ele considera natural, ele justifica a forma como Cotrim prendia e torturava os escravos, né, que saíam de lá sangrando, com outras características que ele considera qualidades, né? Como cuidar da família, como ter sentido a perda da filha, como participar de irmandades. Então, ele acha que tudo isso, todas as relações sociais, justificam, né? Então, é natural o que ele teria feito a esses escravos. Aí é que está a ironia. Então, ele não é tão ruim assim, né? Mas, na verdade, é. Mas vamos analisar a letra C.
Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sarah. Sim, ele sentiu a perda da filha, mas isso não configura uma ironia. Letra D. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Também, ele não menospreza o Cotrim, ele até valoriza, e isso não configura a ironia. Letra E. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplando com um retrato a óleo. Não, ele não coloca o cunhado como um homem vaidoso e egocêntrico, ele até defende, de certa forma, as atitudes desse cunhado. Quinta questão, Enem 2019. Uma ouriça. Se o de longe esboça ele chegar perto, se fecha. Convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multiespinhenta, e esfera espinho, se ouriça espera, mas não passiva como ouriço niloca. Nem só defensiva como seriço gato, sim agressiva como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como num gato. Daquele capaz de salto para um salto. Se de longe ele chega e de longe, de esfera aos espinhos ela se desouriça, reconverte o metal hermético e armado na carne diante, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Com apuro formal, o poeta tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de. Então, mais uma vez, temos a presença da figura da metáfora, que é uma espécie de uma comparação. Letra A, tenacidade transformada em brandura. É isso mesmo. Então, como é que a gente percebe essa brandura já no finalzinho do texto, né? Quando tudo isso se converte em abraço. Então, o que antes era agressividade e defesa, no final torna-se uma brandura que seria, que está configurada nessa imagem do abraço, nessa ação do abraço. Letra B. Obstinação traduzida em isolamento. Não, não se fala em obstinação, muito menos em isolamento. Fala-se de agressividade e depois de uma brandura. Letra C. Inércia provocada pelo desejo platônico. Também não se fala em inércia. Letra D. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Também não traz irreverência aí no texto. Letra E. Desconfiança consumada pela intolerância. Não, a gente não percebe intolerância aí no texto, né? Desconfiança até, de certa forma, por causa dessa necessidade de defesa que é mostrada aí. Mas a intolerância não. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!